E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade falando de dízima periódica. Vamos tratar de dízima periódica composta. Eu posso pegar uma fração, dividir o numerador pelo denominador e encontrar uma dízima, ou eu posso ter uma dízima e encontrar a fração que gerou a dízima, que é o que eu chamo de fração geratriz da dízima, que é o que eu pretendo fazer. No primeiro caso, na verdade, note que tem dois números 1, mas na verdade esse 1 é da atividade anterior, ele é uma dízima periódica simples. Por que é simples? Logo depois da vírgula já tem a parte que repete, já tem o período. Então a regra era, pega o número 2, que é o período, é o único número que repete, coloca um 9 só embaixo, acabou. 2 nonos. Se você dividir 2 por 9, você vai encontrar isso. É a forma mais fácil. Só que quando temos dízimas periódicas compostas, você tem que decorar umas regrinhas, mais regras, fica um pouco mais difícil. Eu vou tentar explicar para você, não é muito fácil, mas preste atenção que você vai conseguir entender. Eu vou fazer esse exemplo aqui, que está bem fácil, o número 1, eu vou fazer ele pela regra matemática correta de ser feita. A ideia é a seguinte, pega aquela dízima 0,222 com infinitas casas e vou chamar isso de x, aonde x é a minha fração que gerou essa dízima. Bom, a ideia é o seguinte, perceba que esse aqui é o primeiro período. Eu tenho que fazer uma subtração, aonde no primeiro caso, a vírgula vai estar atrás do primeiro período. Então eu vou multiplicar por 10 aqui em cima, por 10. Vou multiplicar os dois lados. Então vai ficar 10x igual. Quando eu tenho 0,2 e multiplico por 10, a minha vírgula numa casa para a direita e vai ficar 2,22. O pessoal fala, tem 3, 2, agora fica só 2? Não, porque são infinitas casas. Note que eu já consegui trazer a vírgula uma casa depois do período. A parte de baixo eu vou multiplicar agora por 1, que é a mesma coisa. Uma vez x ou 1x igual 0,2. E vou subtrair membro a membro. 10x tira 1x, 9x. Quando eu for fazer essa subtração, note que após a vírgula, eu tenho 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2. Quando eu subtrair essa parte que está após a vírgula, a parte decimal, será cancelada. Então vai ficar 2 menos 0. E isso vai dar 2. Então o meu x vai ser igual a 2. O 9 que está multiplicando passa dividindo sobre o 9. Tudo isso para chegar nessa resposta, é lógico que assim foi mais fácil, para você fazer uma dízima periódica simples. Mas agora vamos comentar as compostas, usando essa ideia, que na minha continha de menos, a parte de cima tem que estar a vírgula após o primeiro período, e a parte de baixo antes do primeiro período. Dá uma olhada. Vou apagar. Vamos fazer o exemplo 1 agora. 0,2777. Vou chamar isso de x, que é o valor que eu estou procurando, que é a minha fração. E vou usar aquela ideia. A parte de cima, eu vou multiplicar os
os dois lados da minha equação, eu vou multiplicar ou por 10 ou por 100, só para a vírgula andar para a direita. Se eu multiplicar por 10, ela anda uma casa. Se eu multiplicar por 100, ela anda duas casas. Então eu vou multiplicar por 100. Por que por 100? Porque eu quero que a vírgula venha depois do primeiro período. O primeiro número que repete é o 7, depois dele. Então vai ficar 1, 2. Então vai ficar 100 vezes o x, 100x é igual. Multiplicando esse lado por 100, eu vou ter 27,77. Lembrando que são infinitas casas, infinitos 7. Bom, e por quem que eu devo multiplicar agora para que a minha vírgula venha aqui, ó, antes do período? Ó, é uma casa só, vou multiplicar por 10. Multiplicar por 10. Então eu vou ter x vezes 10, 10x igual, andar uma casa ao multiplicar por 10, 2,777, infinitas casas, e eu vou fazer uma subtração, o de cima menos o de baixo. 100x tira 10x, 90x. Nessa subtração, 777 após a vírgula, a parte decimal, sempre tem que cancelar. Essa é a ideia. 27 tira 2, 25. O 90 está multiplicando, passa dividindo, x é igual a 25 sobre o 90. E esse é o meu resultado. 25 sobre 90. 25 90avos. Quero ainda lembrá-los que daria para simplificar aqui por 5. Que dá 5, né? Por 5, né? Dá para simplificar. 9 por 5 dá 1, sobra 4. 40 por 5 dá 8. 18, dá. Vou deixar assim. 25 sobre 90. Vou apagar. Vou fazer o mesmo procedimento para o exemplo 2, que é uma dízima periódica composta. Por que é composta? Porque após a vírgula tem o 2, após a vírgula tem o número 1, né? Como que eu faço? Pego esta dízima e chamo ela de x, aonde x para mim é a minha fração que eu estou procurando. Agora, vou fazer uma subtração. Na minha subtração, quem eu coloco em cima? Aquele número aonde a vírgula vem após o primeiro período. Quem repete é 4, 4, 4. O período é 4. Então, para a vírgula vir após o primeiro período é a parte de cima. Então, para vir aqui a vírgula, vou multiplicar por 100, vai andar uma, duas casas. Então, vai ficar 214. Mas quando eu multiplico isso por 100, eu tenho que multiplicar ambos os lados. Então vai ficar 100x igual 214,444, infinitos 4, embaixo. Por quem que eu vou multiplicar? Embaixo a vírgula tem que vir antes do período. O período primeiro é 4, tem que vir antes. Então, após o número 1. Então, para andar uma casa só para a direita, multiplica por 10, vezes 10. Aqui em cima, eu fiz vezes 100. Ambos os lados. Agora, ambos os lados vezes 10. X vezes 10, 10x. Vezes 10 vai ficar aqui 21,444. Faço a minha subtração. 100x tira 10x, 90x. A parte decimal cancela.
214 tira 21. 1 para 4, 3. 2 para chegar no 1 não dá. Esse 2 vai ter que emprestar 1. 11 tira 2, 9. Sobra 1, 193. O 90 está multiplicando, vai passar dividindo. 193 dividido por 90. Essa é a fração que vai gerar aquela dízima. Quando eu dividir esse por esse, tem que dar exatamente esse número aqui. 193 sobre 90. Vamos apagar. E vamos fazer o próximo ainda da mesma forma. Note novamente que ele é uma dízima periódica composta. Por que é composta? Após a vírgula tem essa parte que não repete. Vou chamar de x a minha dízima. A parte que repete agora é o período 64. 64, 64, 64 é a parte que repete. Bom, eu tenho que multiplicar em cima pelos os dois membros, para a vírgula vir após o primeiro período. O primeiro 64 está aqui, ó, após ele é aqui, ó. Mas para a vírgula vir aqui tem que andar 1, 2, 3, 4 casas. Então eu tenho que multiplicar por 4 zeros. 10.000. E aí eu vou ter 10.000 vezes x, 10.000x igual. A vírgula virá aqui, 516, melhor, 5.164,64. O que vai ficar repetindo esse 64? Embaixo. Como que embaixo eu quero que venha antes do período, a vírgula virá aqui, ó. Aqui antes do período. Antes do 64. Então vai andar duas casas para a direita, eu vou fazer vezes 100. Vezes 100. X vezes 100, 100x. 50, esse número, né, vezes 100, a vírgula vai vir atrás do 51. Vai ficar 51,64. Essa parte que está após aqui, ó, a vírgula sempre tem que cancelar. E eu vou fazer uma continha de menos, coisas iguais após vai cancelar. Fazendo essa continha de menos, 10.000 tira 100, 9.900, x igual 5.164 tira 51, 1 para 4, 3, 5 para 6, 1, 0,51 aqui, né? 5.115. X é igual, esse está multiplicando, vai passar dividindo 9.900. Esse é o meu resultado. 5.113 dividido por 9.900. Eu entendo que não é tão fácil, né? Mas eu gostaria que você se esforçasse, tentasse fazer. Começa a fazer por esse que eu já fiz, para ver se você consegue entender e compreender as passagens e as dificuldades que ele traz. Vamos fazer o próximo exemplo. Nós temos agora esse número aqui, lembrando que ele é também uma dízima periódica composta, porque o número 3, que está após a vírgula, é um número que não vai repetir. Então eu vou chamar de x
9,3, 56, 56, 56. Essa parte é a parte que repete. É o meu período, 56. Quem que eu vou colocar em cima? Eu tenho que multiplicar de tal forma que a vírgula venha depois do primeiro período, depois dos 56. A vírgula tem que vir aqui, ó. Vai ter que dar 3 casas. Então eu vou multiplicar, nesse caso, por 1000, né? Multiplico por 10 anda uma casa, por 100 anda 2, por 1000 anda 3. Então vai ficar 1000 vezes x, 1000x, igual. Esse número vezes 1000 vai ficar 9356,56. Após a vírgula fica a parte que é o período. Muito bem. Agora na parte de baixo aqui, eu tenho que multiplicar por quem? Os dois membros, de tal forma que agora a vírgula esteja aqui, ó, antes do período, antes, aqui, ó. Para ela vir aqui, ela está aqui atrás do nó. Para ela vir aqui, ela vai dar só uma casa. Então eu vou multiplicar por 10. Então eu vou ter x vezes 10, 10x, igual. Vezes 10 vai andar uma casa, a vírgula virá aqui, ó. Então vai ficar 93,56. É lógico que no final fica 56, 56, e eu vou fazer uma conta de menos, vou subtrair. A parte que está após a vírgula, a parte decimal, será cancelada. Eu tenho 1000, tiro 10, 990x. E essa parte aqui, 3 para chegar no 6, 3. 9 para 5, não dá para tirar, esse 3 vai emprestar 1. Vai ficar 15. 9 para chegar no 15, 6. Vai sobrar o 2 e vai sobrar o 9. 9.263. O 990 está multiplicando no x, passa dividindo. X é igual a 9.263 dividido por 990. Eu não estou muito preocupado se dá para simplificar, você percebeu. Mas o correto é simplificar. Então eu tenho como resposta o meu desafio para você é assista o vídeo várias vezes, tente fazer. Um abraço e até mais, espero revê-lo em breve.